partindo o pão e comendo com eles. Então eles disseram: não ardia o nosso coração quando eles falavam conosco? Imediatamente após aquela revelação interna, e eles compreenderam o que Jesus havia feito, porque Cleopas e um dos seus discípulos, amigo de Cleopas, estava saindo de Jerusalém, caminhando para uma cidade chamada Emaús, e no caminho Jesus conversa com eles ali, e ele convida Jesus para que Jesus, que é constrangido, entrando lá na casa deles, e Jesus traz as informações sobre a palavra de Deus, falando desde Gênesis até Malaquias, e no partir do pão eles agora vão ter a certeza que Jesus estava com eles. Imediatamente eles voltam para Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, os discípulos estavam a portas fechadas ali naquele lugar, a portas fechadas, trancafiadas, ainda atônitos com tudo que havia acontecido, alguns com medo. E deve esse discípulo, mas Cleopas estava ali conversando agora, e Jesus se apresenta naquele lugar e diz: paz seja convosco. Jesus libera uma paz sobre aquele lugar. Seria de esperar que esses cristãos desse logo um suspiro quando Jesus apareceu de alívio e cantassem um hino de louvor, mas em vez disso ficaram aterrorizados, suspensos. Lucas capítulo 24, 37 a 38 vai falar um pouco sobre isso. Pensavam que talvez fosse uma aparição de um fantasma. Tudo aconteceu tão de repente que foram pegos de surpresa, apesar de vários ensinamentos, apesar deles ter visto a Cristo ressurreto. Marcos 16, 14 vai falar sobre isso, e nós não vamos ler esses textos, somente a nível de informação, de entendimento. Entender que essa situação, que essa expressão de medo estava de algum modo relacionado à condição do coração deles. Jesus procurou acalmar, trazer calma, trazer paz àquele coração. E a primeira coisa que fez foi lhes dar a sua bênção: paz seja convosco. Ao repeti-la logo em seguida, em João capítulo 20, versículo 19 a 21, o Deus da paz havia ressuscitado Jesus dentre os mortos, e não tinha o que temer. Se você acompanhar em Hebreus capítulo 13, versículo 20, você vai entender realmente sobre a paz que Jesus dá. É uma paz que excede todo entendimento humano, uma paz que foi conquistada pelo sacrifício dele na cruz. Homens e mulheres hoje podem ter a paz que excede o entendimento humano, desfrutar de uma paz, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 6. E a próxima coisa que Jesus fez, além de desejar, de abençoá-lo com a paz, a próxima coisa que ele fez foi acalmá-los, foi mostrar-lhe as suas mãos e seus pés feridos. Salmo 22, 16 vai falar um pouco, dá para ele falar, cara? Não. Salmo 22, está desligado aí? Salmo 22, 26. E lhes garanti que não era um fantasma. Alguns cânticos falam das suas cicatrizes, mas não é esse o termo aqui falando. Jesus trazia sinais do Calvário. Estes continuam visíveis até os dias de hoje. Apocalipse capítulo 5, você vai ver que Jesus está ali. Alguns dizem bem que a única obra humana a chegar ao céu foram as marcas do Calvário do corpo de Jesus. Jesus até comeu com os discípulos um pouco de mel, um peixe, para provar os seus discípulos, e realmente eram ele que estava ali, mesmo vivo, que era real, os convidou a sentir o seu corpo. Lucas 24, 39. Com isso, o conhecimento limitado deles e também o nosso, querido, foi abraçado, foi aumentado, porque eles tocaram no corpo de Cristo. E como explicar para alguém de modo que um corpo humano, alguém que tem um corpo transformado, glorificado, um corpo com osso, um corpo com pele,
Promessa, revelação e cumprimento. Falei sobre promessa, revelação e cumprimento. Eu falei de Jesus. Existem algumas coisas interessantes sobre Jesus, querido. Porque a promessa diz que ele iria nascer no dia 25 agora, paga a cristandade. E até pais que não são cristãos comemoram agora o nascimento de Jesus. Nós iremos celebrar o rei no dia 24 aqui. As mulheres vão cantar, as crianças vão cantar. Queria muito que os homens cantassem, né? Falou para o Wagner, para nós ensaiar os homens, né? Os homens, para nós cantarmos também, para nós mostrarmos para a mulher como é que canta, né? A irmã dela está indo lá, aí vai botar seu marido na frente, a mãe dele vai aparecer, então ficar atrás, só intercedendo. Mas então Jesus nasce. A segunda coisa que Jesus viveu, a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, sendo homem, sendo perdão, oh meu Deus do céu, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo e tomou a forma de homem, foi até a cruz para morrer por nós. Então Jesus cumpriu isso. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu, querido, naquela cruz, houve manifestações tremendas e maravilhosas em todos os mundos conhecidos no céu. Houve uma mudança, uma transformação no céu. A Bíblia fala do Salmo que diz que quando Jesus chega, os portais do céu vão se abrir. Que quando Jesus chegou, ele foi assunto ao céu. E a questão de Jesus, a assunção de Jesus ao céu, ela é pouco pregada, é pouco explorada. Mas o Salmo vai dizer, quando ele chega, vão cantar lá em cima dizendo que entre o Rei da Glória, que abra-se, erguei, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, glória a Deus, aleluia. Os portais do céu novamente se abrem. E agora, querido, Aleluia, se assim a Bíblia fala que ele foi morto, ressuscitou, Nome e de foi Jesus. assunto ao céu, está à destra do Pai agora, assentado, intercedendo por nós agora, querido. Então Jesus, ele agora morreu e ressuscitou, não somente como filho, mas ele agora é sacerdote, sumo sacerdote, ele é advogado, e toda vez a ressurreição faz isso. E toda vez que você cai, toda vez que você peca, não devia pecar, mas a Bíblia fala, filhinhos, não pequeis. João dizendo sobre isso, não pequeis, mas toda vez que pecai, lembrai que vocês têm um sacerdote, vocês têm um advogado perante o Pai. Ele é fiel e justo para vos perdoar de todo o vosso pecado. A ressurreição que deu o sumo sacerdote, a ressurreição de Jesus o fez advogado. E se você tiver caído hoje nessa ceia, você pode ir a ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos divino. Você fez tudo o que você Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E ele então senta à destra do Pai. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 19. No 19, Jesus vai dizer: eu castigo e repreendo todos aqueles, eu repreendo e castigo todo aquele quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Ele castiga e repreende, mas não é um castigo para te jogar para longe, não é te repreender para você ficar envergonhado. Ele te repreende, ele te açoita, trazendo para perto com as tuas palavras, dizendo: eu morri, eu ressuscitei, então venha. E ele quer que você se arrependa, mas ele faz isso não com ódio, ele faz isso com amor. Existe o amor que excede todo entendimento humano, o amor que excede o amor de mãe, o amor que excede qualquer amor, qualquer paixão. Se você foi negada, se você foi abandonado por alguém que você disse que amou, você vai se amar da pessoa daquele que morreu e ressuscitou e te diz: eu te castigo, eu te repreendo, porque eu te amo. Arrependa-te agora e venha a ele. Ele é o teu
te castigo com amor. Tem coisa mais maravilhosa. Eu estou buscando alguém, e eu tenho alguns que me chamam assim de vez em quando e falam: ô pastorzão, fala sério, tem caso sim. E é muito bom quando você é chamado por amor. E meu coração tem sido trabalhado nesse tempo, querido. Nesse tempo eu descobri que aquele que não aceita a repreensão de Deus, que não aceita a palavra de Deus, não aceita mais nada. Então Jesus, após a tua ressurreição, ele está lá. Diga assim comigo: Jesus está à destra do Pai, sentado, reinando. Ele é o que reina, mas ele é o que advoga a sua causa. Ele é o que reina, mas é o que é sacerdote que anda o Pai na sua casa. Agora tem outra coisa sobre a ressurreição de Jesus. A terra, os humanoides que estão aqui, né, os caras pálidos que estão aqui, tem um representante sentado lá no trono. Existe um homem sentado no trono. Querido, você não tem imaginação. Tem que ser muito fértil, muito adubado, para que nós possamos entender uma revelação de Deus, o que é ter um homem assentado nas maiores alturas. Eu estou falando de homem. Jesus é homem. É a transformação. Tem nome, né, Romeu? Jesus homem. Tem nome aí, não. Deixa eu ver. Então o que acontece? Eu estou inventando palavras difíceis que eu não vai dizer. O que acontece aí? Jesus, ele se foi 100% homem, 100% Deus. Isso é o nome, tá bom? E aí Jesus vem, pega a raça caída, vem como homem, mas não pega, leva os pecados, sofre a sua dor, leva os pecados do mundo sobre si, porque ele morreu por muito, mas levou o pecado de todos. É diferente. Ele não morreu por todos, mas levou o pecado de todos. E a Bíblia fala então, querido, que ele ressuscita como homem. Porque Deus não morre. Vai explicar isso. Então Jesus é levado ao céu, o corpo, e o texto que nós lemos diz: você tem alguma coisa para comer? E tinha peixe, e tinha mel. E um fantasma não come, o espírito não come, tem necessidade. As consagrações de colocar os oferendas são consagrações, são papo. Não é para alimentar o seu suor, coloca lá. É vínculos que você faz com a terra. Mas Jesus diz: eu não sou o espírito, então o espírito não come. Olha aqui um buraco aqui, nem um buraco, não, olha o sinal aqui, está vendo? Olha o buraco que vocês fez. Vocês viram esse sinal aqui? Agora vamos comer. E ele come. O espírito não come. Então uma das coisas mais tremendas que a ressurreição de Jesus fez é que hoje, querido, assentado do lado de Deus, Pai Todo-Poderoso, irmão, eu sei que a nossa mente não dá para captar esse negócio. Quando não dá para captar também o camarada com força e pele, passando por essa parada, olha quem quer, né? Alguém quer tentar passar essa parada para mim correndo, por favor? Eu dou 50 reais, que não tem mais 50 reais, ele vai vir. Mas eu pago para sair do cartão para você. Alguém sai dali e tenta passar ali, por favor. Por mais espiritual que você seja, alguém faz isso. Quando não dá para explicar também, quando você tem um homem, descendente de Davi,
aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Sabe o que está escrito lá? Eis que estou à porta aí. Se alguém, eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei ele comigo. Olha o restante do versículo. E ao descer, e concederei que homens assentados do lado de Deus, comigo no meu trono. Homens assentados aonde? No trono. Assim como eu venci e me assentei com meu, e você vai se assentar com quem? Uma única voz. Levanta a mão e diga única voz. Diga uma única voz. Não é a voz da tua consciência, não é a voz da tua alma, não é a voz do teu coração, não é a voz das acusações do teu pecado, não é a voz de um pastor, não é a voz de uma religião, não é a voz da tua soberba, não é a voz do teu orgulho. Você é condicionada ouvir somente uma. Qual voz? Qual voz? Você está ouvindo ela? Ou você está ouvindo? Não, eu sou cara. Sabe nada, pastor inocente. Sabe nada, ignorante. Sabe o que é que eu faço? Não sabe o que é que eu ouvi? Querido, eu não estou falando, você ouviu o que você quis, ué. Obrigado você ouvir alguém xingando, deixa ele lá e sai. É ouvir as crianças ficar alguém claramente te matar? Não é obrigado não, querido. Deixa eu falar com você que eu falei que ia falar semana. Quarta-feira não falei, pode falar? Isso é só para quem é maduro. Diga assim comigo, isso é só para quem é maduro. Querido, eu vou dizer. Posso ou não? Posso falar? Posso falar, igreja? Pode falar, irmão, velho? Tem certeza? Você vai advogar para mim? Querido, olha, você tem que amar todo mundo. Amor é incondicional. O amor é. Agora gostar não. Não é obrigado você gostar de quem não gosta de você. E vou falar com você: nunca invista em nada que não tenha uma via de mão dupla. Nunca invista em nada que não venha. Você não é obrigado a fazer isso. Isso traz dores e frustrações. Sabia disso? Quando você amar demais e a pessoa não amar nada, quando você dá muito e alguém não dá nada, está entendendo, igreja? Então para com esse negócio de querer ser, o que foi falando? Palmatória. Mas palmatória está batendo, eu não entendi como eu falava, não. Não é palmatória do mundo? Palmatória no banco, você está ficando de apanhar. Então, querido, para você, seja inteligente. Existe uma lei da semeadura. Comece a escolher solo fértil, onde você possa jogar sua semente de amor. Homens na Bíblia morreram por jogar a semente na terra. Pastor, que interpretação é essa? Cuidado, eu estou tomando cuidado mesmo. Mas existem pelo menos 2 homens que morreram porque jogou sua semente, seme vem de semente no chão. Então às vezes você está morrendo porque está semeando em terra errada. E Jesus está dizendo ali, querido, é condicional. Que voz você tem ouvido? Eis que estou à porta embaixo, a pessoa bater na porta, não. É se alguém ouvir a minha voz, as minhas palavras. É condicional para você ter tudo aquilo que o versículo vai terminar falando. Primeira condição, ouvir a voz. Diga comigo assim, ouvir a voz. Põe a mão no teu coração.
voz no ouvido? Sou eu. Alguém faz isso também ou não? Nem quando eu fico lá, eu falo, está repreendido. Em nome de Jesus, sai capeta, vai embora, sai pensamento. Por que eu estou pensando nisso? Eu, hein, coisa doida. Ai. Deixa eu dormir, capeta. Abre meu coração. Aí já vai dormir, ó. Vai dormir, pô. Eu falo, não, bora. Agora Jesus está dizendo, se você ouvir uma voz, querido, para de ouvir seu coração, para de ouvir sua alma, para de se apaixonar por coisa, se apaixonar todo dia, se apaixonar por dinheiro, se apaixonar por carro, para de chorar por aquilo que você perdeu e começa a glorificar por aquilo que você vai ganhar diante de Deus. Para de queixar por aquilo que você não é e começa a ser aquilo que Deus determinou para você ser. Um homem feliz, uma mulher feliz, alguém que avança para o lado livre, alguém que vive no nome de Deus, porque Ele morreu e ressuscitou e disse: eis que estarei com vocês todo dia, eis que estará nesse lugar. Oh, meu amor de Deus! Vou falar para você aqui. Eu achei que nós começamos esses dias, sobe Pedro, João e Tiago, um monte da transfiguração, onde vai aparecer Elias e Moisés, e está lá Pedro querendo fazer uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, uma tenda para Jesus. Aí o céu se rasga e a voz vem e fala o quê? Esse é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Ouvir quem, gente? Ouvir seu sentimento? Ouvir a voz da situação? Ou ouvir aquele que venceu por você, que foi até o Calvário, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, e está te representando lá no céu? Ele vive, amém, com a voz viva aí, ele vive, Segunda coisa, a ressurreição traz a possibilidade dele entrar. Diga assim, a possibilidade dele entrar. E Jesus está em todas as casas, irmã Nete. Jesus está em todas as igrejas, irmã Nete. Em todas as religiões. Todos os caminhos levam a Roma. Para o céu só existe um. O caminho, a verdade, Jesus. E é condicional para você ter o que Jesus tem para a sua vida. Ele está dizendo, esse favor tem para se alguém primeiramente ouvir, porque não dá para abrir sem, querido. Então ele está falando assim, se alguém abrir. Agora tem gente que não abre porque é muito religioso, tem gente que é muito boa, tem gente, querido, que depois de 7 palmos vai entender. Ela não vai entender nada, né? Quanta dureza de coração, gente. 2000, nós estamos em 2024, anos, né, pelo calendário gregoriano, 2024 anos, estamos aí em 2024, que Jesus vai na porta. Eu acho que eu sou o mais velho aqui hoje, meu Deus do céu, acho que eu sou o mais velho hoje. Tem gente que Jesus está batendo na porta do coração dele há tempo, e Jesus querendo te dar tudo isso. Ouvir e ouvir. Mas se alguém ouvir a minha voz e a minha porta, então ele entra em qualquer lugar. Porque coração é uma porta que se abre por dentro. Vou falar para você, Jesus te ama. E Jesus confiou tanto em você, que o dia que ele te fez, ele falou, olha, ó bebezinho, quando você nascer eu vou te dar a chave, e um dia eu vou bater na porta, e você vai reconhecer porque a minha ovelha ouve a minha voz, e você vai abrir a porta, e eu vou lhe dar toda a chave aqui. Coração só se abre por dentro. Pastor, não vá abrir seu coração. Irmão, daqui um dia eu estou abrindo meu consultório, se Deus quiser, aqui, em psicanálise. Mas psicanalista, nem psicólogo abre o coração de ninguém, nós ajudamos. Porque Jesus pegou a chave, faz assim, ó. Levanta a mão, faz assim, ó. Agora olha e diga assim, a chave está aqui, ó. Diga que só abre por dentro. Não tem mulher, não tem pastor, não tem conselho, não tem ninguém.
cearei com ele e ele comigo. Quem quer abrir o coração nesse dia? A minha casa, a minha vida. Fica de pé, pega a ceia ali. Meu Deus. Deus colocou tanta coisa sobre a ressurreição, mas olha o tempo. Vamos cear. Fica de pé, você vai cear. Coloca o microfone vazio aí, Pedro. Sente. Como vocês vão lá? Então vamos lá. Como é que segue a programação? É Flávia? Faz uma coisa. Aleluia, Deus. Hoje a ceia é o caso tradicional hoje? É? Aquele negócio lá moderninho, viu, não? Ah, glória a Deus. Tem gente que prefere isso aqui, não sabe disso? Deixa eu bater. Estenda suas mãos para cá. Vem, pastora, olha aqui, abençoando, consagrando o vinho. Meu caro, eu falo. Senhor, nós te louvamos e agradecemos esta noite. Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é bom e com misericórdia, Deus, para sempre. E Deus, nós